Então, pessoal, a gente está hoje na última aula aqui de React, né, para fechar aqui o tema. A gente vai falar de eventos. Ahn, e nós vimos então na última aula sobre props e na aula anterior sobre state. Então, a única coisa que falta agora para a gente terminar aqui os nossos 90% de trabalho necessário aqui à volta de React é entender aqui essa lógica de eventos. Bem, eventos a gente entende em React que é uma situação como essa daqui. A gente tem aqui o onIncremento, né, que a gente fez na última aula, que passa aqui para onClick, ou seja, aqui quando a gente tem um onClick, começa com on, é um evento. Okay? Então, por norma, sempre que a gente fala de eventos em React, quando a gente desenvolve os nossos eventos, a gente deve utilizar esse prefixo on no nome das nossas propriedades. O que acontece? O evento é entendido como evento quando a gente utiliza uma função numa propriedade. Ou seja, a gente está passando um código que vai ser executado num componente pai, estamos passando para um componente filho para ser executado. Ou seja, eu tenho aqui uma lista de produtos, né? Que nós temos aqui então botões, e nesses botões são componentes filhos aqui do meu componente de listagem de produtos. Tem aqui um onClick, nesse onClick tem aqui uma função, essa função é um código, implementa aqui um código que executa no contexto aqui do componente pai, no contexto aqui da listagem. E nesse caso afeta o state que eu tenho aqui declarado nessa minha lista de produtos. Então, sempre que eu clico no botão, está executando esse código aqui, não dentro do botão, mas no fundo, dentro do contexto do componente pai aqui no caso da listagem. Aí faz essa situação. Quando eu clico aqui nesse incremento, ele está executando por trás aquele tal onClick, que está associado a esse botão, e a função então atualiza o state dentro desse componente principal aqui e faz essa incrementação. Okay? Então, quando a gente quer criar os nossos próprios eventos, nós utilizamos essa lógica também. A gente cria, talvez não um on-click, podemos ter também uma situação de clique, né? Podemos usar esse padrão, mas colocamos o nome do nosso tipo de evento, do que ele vai fazer, mas usamos aqui então esse prefixo on com as letras minúsculas, né? E depois cada palavra tem letra maiúscula, para distinguir aqui o que são propriedades de dados, né? Passagem de dados de um componente para o outro, e do que é passagem de funções. É uma forma de a gente organizar, então, quando a gente vê uma série de propriedades sendo passadas, então a gente distingue melhor aqui o que é função do que é propriedade. Por exemplo, a gente tem aqui o type primary, né, aqui no design. Então essa aqui é uma propriedade comum, aqui de passagem de dados. Aqui porque tem o on, então é um evento, está à espera de receber uma função. Okay? Então o primary só muda aqui a cor e tal, mas se entende logo que isso aqui é uma configuração, é uma passagem de uma informação para o subcomponente e tal. Não é para ser uma função porque não começa com on. Então, lá na documentação eu dei um exemplo primeiro, que é quando acontecer algo, né? A ideia do evento também é essa. A gente passa aqui uma função que não vai ser executada de imediato. Ela vai ser executada num dado momento que algo acontecer. Então, dentro desse subcomponente, vai chamar essa operação, essa função, quando esse algo estiver acontecendo, e aí sim executa a nossa função. Então, não é um processamento linear, né? Não é imediato. Tem um compasso de espera que a gente não sabe bem quanto tempo vai ser. Então, nesse caso no caso, quando a pessoa clicar no botão, pode ser daqui 10 segundos, um minuto, o que for, então executa o código aqui no componente Py. Dessa forma, a gente pode fazer um monte de coisas, ok? Então, a gente viu na última aula como a gente pode passar informação do componente pai para um componente filho, né? Passando as props. E agora a gente está vendo como passar então uma execução de código de um componente para o outro, o que nos permite fazer muito mais coisas. Então, a gente tinha aqui uma lista, a lista de produtos, né? Temos aqui depois um item, e esse item
processa aqui cada produto, né? Cada bloco desses, então, com esse botão comprar, é aqui um código sendo executado dentro desse componente aqui de item. O que nós fizemos aqui da última vez? Nós tínhamos aqui o botão de comprar, que ele ficou aqui na lista e não dentro do item. Isso por quê? Porque nós não queríamos mexer com eventos na última aula. Então fizemos dessa forma, esse exemplo, para não aprofundar muito aqui na parte dos eventos. Hoje, como tema eventos, então vamos aprofundar nisso e reestruturar aqui um pouco o código e fazer uma coisa um pouco mais elaborada. Então, esse comprar aqui não está aqui nos itens, né? Então, até que ficou com essa situação aqui. Vamos tentar ter aqui uma funcionalidade, aqui algo mais interessante e que tenha aqui uma utilização mais prática. Então, primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou mover esses calls, aliás, até a row, okay? Todo esse bloco aqui para dentro do item, okay? Complementar aqui o item. Então, aqui a gente só ficou com essas rows. Deixa eu passar para cá, então. Isso aqui a gente passa lá para dentro. Passar para cá. Aqui a gente fecha com aqui esse divider e aqui o botão, tudo isso aqui. Pronto, agora pode apertar melhor. Aqui a gente vai ter problema, afinal convinha ter ali a tag invisível. Ok, ok, ok. Então, aqui eu vou pôr então a tal tag invisível, por quê? Porque eu estou retornando uma row e depois um divider. Aqui tem duas tags, a gente sabe que não pode, né? O nosso tronco aqui, a nossa raiz da renderização do nosso componente só pode ter uma tag, uma única tag. Então a tag vazia para ter depois múltiplas tags dentro. Tá aqui o divider e a row. Beleza. Salvando isso, dentando melhor isso aqui. Agora a gente vai começar a ter aqui uns probleminhas, no princípio. Tá aqui. Então o botão não está definido, set total price também não, item, divider também não. Então vamos lá organizar isso. Esse problema está aqui com esse botão, mas deixa eu importar primeiro aqui o design. Então nós temos o button e o divider. Okay. Agora o problema só está aqui nesse clique aqui do total price. Então vou tirar para já esse clique e a gente já volta por ele. Okay. Aqui agora funcionando e ainda está com esse clique. Não é suposto. Como é que ele está clicando se eu tiver um clique? Pode ser caixa aqui, ok, era caixa. Às vezes aqui o servidor do front-end fica meio maluco. Daí, atualizando a página fica melhor. Então agora é o seguinte. Nesse componente aqui de item, eu quero implementar aqui um onClick no comprar. Só que esse clique, quem vai gerir ele não é aqui internamente nesse componente de item, mas sim aqui na listagem. Então, como é que a gente faz isso? A gente pode vir aqui e colocar aqui o nosso onClick, aqui no nosso item, que estava nesse botão. Agora o botão está sem um onClick. Como é que eu recebo o onClick aqui do componente Py? O que eu tenho que fazer? Alguém tem alguma ideia? Passar uma propriedade que vai receber a função do onClick e vai ser aplicada lá no componente filho, no botão. Então aqui a gente tem essas três propriedades, né? Eu estou passando 4, mais uma aqui do onClick. Exatamente isso, boa.
ok? Então, adicionei aqui essa propriedade. Obviamente tem que ter o mesmo nome. E porque é um evento, vamos manter o on. E aqui no onClick da propriedade do botão, eu passo então a propriedade que eu estou recebendo do componente Py. Okay? E fica assim, onClick, onClick. Se eu voltar aqui e fazer a minha experiência, agora os cliques já funcionam. Okay? Só que, faz sentido eu chamar de onClick? Qual seria o nome mais sugestivo? Porque o clique, imagina que eu tinha outro botão, ou clique em qualquer outro lado, clique no título, clique no total, sei lá. Então a forma de a gente chegar num nome mais sugestivo é utilizar, por exemplo, o nome que aparece aqui do botão. A ação desse botão ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um comprar. Então esse comprar a gente pode utilizar aqui no on. Então on comprar, né? Então, aqui, então quanto? Comprar, e aqui fica mais sugestivo. Eu vou associar então o buy aqui no comprar. E assim fica um pouco mais sugestivo. Beleza, tá funcionando. Agora, eu tenho aqui um problema. Qual é o item que está sendo comprado? Eu não sei, né? Não tem que nenhuma indicação. Só estou conseguindo mexer aqui no primeiro porque não tem indicação que eu estou comprando o segundo ou o terceiro. A única coisa que eu sei é que houve uma ação do outro lado, algo que aconteceu, e executa aqui a minha função, mas essa função está sendo executada genericamente, sem o contexto de qual item específico que está provocando a execução da minha função. Então, o que a gente pode fazer é usar aqui os parâmetros da função. Essa função não tem parâmetro nenhum. Então, a gente pode ter aqui como parâmetro o item, né, para saber o que está sendo comprado. Para isso, a gente precisa de um identificador. Eu posso identificar pelo nome? Posso. O nome muda de um para o outro. Só que, se a gente ver aqui melhor aqui o network, deixa eu mudar aqui de página, voltar. Okay. Aqui na página, eu tenho aqui o UID, que o backend está me mandando. Ele manda o price, manda o name e manda o UID. Então aqui é uma forma boa de eu usar como um identificador de qual é o item que está sendo clicado. Então eu posso acrescentar aqui uma outra propriedade. Deixa eu mudar isso aqui para baixo. Que é o UID. Então vai ser aqui com propriedade item.UID. Agora adiciono aqui mais uma prop de UID. Pronto, agora meu item vai começar a receber o UID. Vamos ver se é verdade. Se eu colocar aqui UID. Então agora, olha só, tem aqui o UID de cada um dos meus itens. Já está vindo do Py. Agora eu consigo distinguir melhor um do outro. Então, mesmo que eu tenha duas couves repetidas, né, dois produtos com o mesmo nome, o UID vai ser diferente certamente. Okay? Então, é mais seguro eu usar o meu UID aqui para distinguir. Então, sempre que a gente fala de uma distinção, a gente deve usar isso um ID mais sério do que um texto assim que é usado na apresentação. Deixa eu mudar aqui de página. Deixa eu ver se ele vai fazer aqui uma situação. Deixa eu limpar aqui os logs. E agora eu vou voltar aqui nos produtos. Okay. Não aconteceu. Não. Okay. Então deixa eu executar aqui. Ok. Vejam só, eu tenho aqui uns alertas. Tem aqui no caso do menu. Isso não vamos mexer para já. Mas temos aqui uma situação que é essa questão aqui, ó. Cada filho da lista deveria ter
uma chave única, aqui a chave única aqui próprio, ok? Essa key prop acaba por ser algo bastante, é algo específico interno aqui do React, ok? Então a gente não deve nunca ter uma propriedade chamada de key, né? Eu não posso vir aqui e colocar aqui em vez de UID, por exemplo, key, não, não é muito correto fazer isso. Porque aqui ele utiliza para gerir melhor o processamento de cada item, no caso de listas, ok? Então nós estamos carregando aqui num array diversos itens. Então, para o React gerir melhor a renderização desse item, ele pede que a gente coloque uma key que identifique ele. Então, aqui a gente pode utilizar também aqui o UID. Pessoal, acho que eu vou desligar aqui minha câmera porque meu computador está super quente. Tô com receio que ele trave. Eu tô com quase nada aberto, mas é que tá calor, tá um bafo hoje. Deixa eu desligar aqui para ver se melhora um pouco. Já com a gravação e tal, ele já começa aqui a ficar bem puxado. Pronto, vamos ver de novo se ele tem esse alerta. Okay. Repara que agora ele tem ali os alertas bem, ele continua aqui com alerta. Então não é desse da lista. Render off list. Aqui não está dizendo bem a linha. Ok, mas a ideia é essa. Ele pode estar tendo na lista produtos. Não, aqui não devia ser. Ok, não acho que não é esse lista, acho que é em outro lugar. Não consigo distinguir bem onde é que está isso. Ok, não vem ao caso. Mas normalmente quando a gente tem esse tipo de warning, ele podia ter dois ou três aqui. Acho que eu fechei um e está abrindo outro. Está abrindo mais aqui embaixo. Div, section, main. Tá, ok. Não vamos perder muito tempo com isso, mas a ideia é essa. Quando a gente começa a ter muitos alertas desses, então a gente utiliza aqui essa lógica aqui daqui. Talvez tenha que pôr aqui atrás. Será que é isso? Esse é o componente principal. Não sei. Não sei, não tenho certeza se vai ser isso. Mas olha, era. Tá vendo? Parou. Então era isso. Eu devia ter colocado o meu componente raiz, né? Então não é aqui não era bem aqui no item, era aqui mais aqui no LI, que é o principal aqui de cada item. Esse ali eu também podia passar lá para dentro do item, mas fica aqui mesmo. Eu gerei aqui o L. Se eu quiser mudar o L e o ILI para ser outra estrutura, fica aqui na mão. Então, normalmente quando a gente mexe com listagem aqui dinâmica, de construir aqui uma sequência de componentes, percorrendo aqui um for, um map, algo assim, a gente deve utilizar essa questão aqui daqui, para evitar esses warnings aqui do React. E melhora a renderização, ok? O efeito, esse warning não é à toa, é uma otimização boa aqui para renderização. Bem, nós temos agora então o UID chegando aqui no nosso item, e já temos o warning quieto. Agora, a gente pode sinalizar que quando clica, dizer que qual é o item, né, que está sendo comprado, passando o tal UID. Então, para isso, a gente implementa então aqui a função de clique para poder chamar o buy aqui e passando o UID do elemento que está sendo comprado. Agora, aqui na lista, aqui nesse onClick, a gente tem aqui o UID e exatamente a gente está passando aqui o item. E aqui a gente pode ter então o nosso, deixa eu pôr aqui um alerta, alert comprou, tem aqui as notificações, não pulse, não pulse sim, notification, tá aqui, vamos pôr uma notificação que é mais bonita. Então, info, comprou o produto. Aqui o produto então que foi comprado
Vamos por aqui o UID. Agora, quando eu clico, tem aqui, comprei o produto 74, termina 63, clico no outro, então comprei aqui o 26, e assim vai. Então agora, no componente Py, a gente já sabe qual é o produto que está sendo comprado. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Sem dúvida porque não entenderam? Pode ter, você também. Não há nenhum mal se não entenderam, pessoal. E aqui tem duas vezes ali o ID ponto, ai, nem lembro. Tá lá, mas tá assim. Aqui? Esse item ponto ID Ah, aqui. É tem que duas. esse aqui é a chave do React, que na final não é necessária aqui. É necessária aqui no componente raiz. Mas esse aqui é Ah, uma coisa reservada do React para gerir a renderização distinguindo um item do outro. Então essa chave tem que ser única para o React gerir melhor a renderização. Então essa aqui existe para todos os componentes. Mesmo o componente que a gente cria, existe essa prop de key que é utilizada aqui nesses casos quando a gente tem uma construção dinâmica de componentes. Quando a gente está percorrendo um array e esse tipo de coisa. Quando a gente carrega aqui uma lista dinâmica de componentes, né? É só por isso. Então é só para desligar aquele warning. Então repetindo aqui, a gente está aqui só com esses dois warnings aqui do menu, né? Que acaba por ser algo parecido aqui, ó, ok? Devia ter aqui aqui. Se eu tirar essa aqui, ou chamar outro nome, x, ok? Então vai ter outro nome. Então quando eu carregar aqui, x, a internet resolveu ficar lenta. Deixa eu mandar aí para vocês também esse link, para vocês irem acompanhando. Ok, acho que agora deu pau aqui no meu container. Não, parece que tudo bem. Ele está mesmo lento. Olha, repara. Então tem aqui agora esse alerta de novo. Olha, ele nem reconhece aqui X. Ok, deixa eu tirar então. Deixa eu tirar mesmo isso. A ideia é que a gente, ó, mas aqui tá outro erro. Ele deu dois erros. Ele deu o erro de que essa aqui X não existe. E depois deu o outro, não é erro, é warning, né? É um alerta. E essa aqui que deveríamos ter e não temos. Okay? O ideal é a gente ficar só com esses dois que é aqui do menu. É outra situação, entendeu? Não é o nosso código. Então agora eu removi aqui e agora está indo mais rápido, boa. E agora vai processando e de repente ele dá aqui esse warning de que devíamos ter essa propriedade de chave para cada item aqui da nossa lista, né? Cada filho da lista. Então, para a gente não ter a nossa console cheia desses warnings, e acaba por ser uma má prática, né? A gente deixar um rastro assim de warnings desses, é para nós colocarmos, quando a gente está criando aqui com um array, né? Uma série de componentes, uma estrutura de código aqui no React dentro de um array. Então, a gente deve colocar aqui essa chave. Okay? Que isso é gerida pelo React, não é algo nosso. É para o React saber qual é a chave que distingue cada um dos itens. Aí agora a gente só vai ter os dois primeiros linhas vermelhas, está carregando, está processando, só ficou os dois primeiros e sumiu aquele outro warning grande. Okay? Então é por isso que a gente tem que colocar aqui essa chave. E a gente tem que usar na chave o quê? Algo único. A gente não deve ter na chave o mesmo valor que dois elementos. Então, para distinguir bem,
convém que a gente tenha um identificador único aqui para cada item do nosso array. Com isso, o que acontece? Pessoal, tem mais aqui alguma dúvida antes de avançar? Tranquilo? Então temos aqui a lista, que está colocando lá o array lá embaixo e aqui os itens, né? Então o que acontece se eu não passar aqui esse evento? Esse meu item. Então, eu vou carregar de novo, não deveria ser preciso, mas tudo bem. Até aqui, console, tudo tranquilo. Mas agora se eu clicar, não está fazendo nada, né? Aparentemente, não está mexendo mais em nada. E se eu venho ver aqui no alerta, ui, olha lá, is not a function, type error. Okay? Então estamos aqui com um erro de código, que esse onBy não é uma função. Por quê? Porque a gente está executando aqui a função, com parênteses, a gente está executando a função, mas isso não é uma função. Isso aqui vai ser o quê? Um undefined, né? Porque ele não está sendo definido aqui mais. Então, quando a gente tem, por exemplo, um evento nativo de um botão, do input, né? No botão a gente vai ter um onClick, no input a gente vai ter o onChange, né? E por aí fora. Esses eventos nem sempre são implementados. Eu posso ter um botão sem o onClick. O que acontece se eu tiver um botão sem um clique? Vou tirar aqui. Se eu não tiver um clique mais no botão, eu venho aqui, clico e ele não dá erro. Então é opcional. O evento acaba por ser uma coisa opcional. E para ser opcional, então a gente deve fazer o quê? Nós devemos validar se essa função realmente existe, se essa própria realmente foi passada. Okay? E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer da seguinte forma: verificar aqui. Se a função existir, né, então executa. Como eu estou usando só uma função, uma arrow function single line, né, que é só uma única linha de código, então eu posso usar aqui esse modo condicional para verificar se a minha função realmente existe, se essa propriedade foi definida. Se ela foi definida, então chama. Se não foi definida, não faz nada. Agora vamos ver o que vai acontecer. Eu vou recarregar aqui só para ter certeza que tá vindo tudo zerado. Okay? E agora, quando eu clico, não tem mais erro. Okay? Mas, se eu passar aqui a minha função, então tem a notificação comprou. Se eu não passar, então não acontece nada, né? Ele não dá erro, não acontece nada. Se eu tirar isso aqui e chamar a minha propriedade direta, aí ferrou. Eu vou ter aqui, olha, os erros. Aqui, ó. Olha que número subindo. 8 erros já. Tem 8. Cada vez que eu clico, olha, estou vendo aqui um monte de erro. Okay? Então, para minha função ser protegida aqui de forma o meu evento ser opcional, então convém sempre, sempre, sempre que a gente for chamar a função, validar se ela existe. Outra forma, como a gente está no modo de desconstrução, eu posso não fazer aqui essa validação e aqui em cima definir uma função padrão. Olá, Luciana, boa tarde. Olá, boa tarde. Então aqui a gente pode definir assim uma função vazia, né? E como é uma função single line, né, eu tenho que ter aqui algum código. E se eu não quero ter código, então eu coloco aqui as chaves para sinalizar que essa função não tem código nenhum, chaves vazias. Okay? Então isso aqui é como se fosse uma função anônima assim, vazia, não faz nada. Então agora, aqui embaixo, eu tenho a função declarada lá em cima e aqui eu não tenho a verificação. O que acontece nesse caso? Olha aqui, o número não está aumentando. Então parou de dar erro. Deixa eu atualizar.
Clico aqui e não dá erro. Mas, se aqui eu passar o meu evento, agora ele funciona. Então ficou opcional também. Com a diferença é que eu não estou mais validando se a propriedade existe ou não. Eu estou declarando que, caso não seja passado nenhum valor para essa propriedade do evento, então vai ter uma função vazia para não dar erro no meu código. Okay? Então essa aqui é uma alternativa que evita que a gente tenha, se a gente for usar o mesmo evento em várias situações, então em vez de estar sempre validando se o evento existe ou não, eu posso já atribuir aqui um valor padrão para ele. E aí evita as minhas diversas validações. Pessoal, tá claro isso? Dúvidas? Sugestões? Opiniões? Fica estranho assim o código, né? Um pouco. Isso aqui, pessoal, vocês utilizam de acordo com a vossa vontade, ok? Ou vocês colocam ali uma validação ou definem aqui. Outra forma ainda, para a gente trabalhar aqui com a validação, é fazer aqui, então aqui um if tradicional, né? Que eu vou fazer aqui, vamos supor aqui uma função múltiplas linhas, que daí eu coloco um if, se um bar existir, então assim, aí sim ele chama a minha função. Essa aqui seria outra forma, com um pouco mais de linhas de código, mas fica mais claro ainda do que está sendo feito, né? Eu já não preciso disso aqui. E aqui o if também garante, que é a mesma coisa que a primeira versão que eu fiz com os dois esse comercial, né? E está tudo funcionando. Se eu não passar aqui atrás, também não tem erro, né? Vamos ver, só certificar, que aí não está dando erro. Não faz nada e não dá erro. Portanto, nós devemos estar sempre olhando com atenção aqui para a nossa console. A ideia é ter a console limpa. Também não devemos ter esses lixos assim de console logs, jogando aqui muita coisa à toa aqui na nossa consola. A nossa consola é o que nos ajuda a trabalhar. Devemos ter um ambiente aqui bastante limpo e sucinto aqui para ver bem o que está acontecendo. Quando acontecer aqui uma situação de erro, a gente conseguir ler bem o erro e evitar ao máximo qualquer tipo de erro. Okay? E implementando os eventos é ter sempre atenção para validar se o evento está sendo realmente passado ou não. Isso vale para todas as outras props. Se a gente usar uma prop num cálculo, numa situação muito específica, que a gente precisa que essa prop seja definida sempre, então a gente pode utilizar essa questão aqui do igual para dar aqui, olha, o preço, como eu vou fazer uns cálculos, se o preço vier undefined ou null, vai dar problema, então eu digo lá, olha, se o preço não vier, então já define como zero, ok? E vai embora. Então a gente pode definir aqui um valor padrão para todas as nossas props. Bem, com isso eu estou dizendo para o meu componente Py qual é o item que eu estou comprando. Opa. Aqui eu cliquei aqui uma tecla errada. Okay. Acho que não causa nenhum mal aqui. Então o pai já sabe qual é o item que eu estou comprando. Bem, agora a gente pode fazer aqui uma coisinha diferente. Eu posso adicionar aqui, por exemplo, list. Okay. Vou pôr aqui list. Agora me deu aqui uma branca. Não, acho que é base sim. Eu nem sei. Agora me deu aqui. É buy ou. Vamos ver o termo certo, compras. Okay. Purchase, mas eu não queria usar purchase, queria usar mesmo os buys. Acho que dá para pôr assim. Também. Pode ser. Não tem nada a ver, mas fica. Para se ter o mesmo nome. Era assim? Já não lembro. Era assim, né, pessoal? Fica errado se for. Era só o S. Era só S, né? Com isso. Né? É que tem um outro modo que é assim, normalmente no plural, mas aqui nesse caso seria a compra imediata no plural, mas tudo bem, serve.
Beleza. Então, eu tenho aqui diversas compras, e aqui o nome mais curto, em vez de purchase, e então vamos ir adicionando. Quando? Eu vou fazer aqui um código um pouco mais elaborado. Eu vou passar esse código aqui para fora, essa função. Vai ser então const on by. E aqui então, para estar fora aqui, para não encher de código aqui na minha estrutura, eu tenho então aqui o meu UID. Bem, se eu chamar aqui só assim, eu não sei que isso aqui é uma função. Imagina que eu tenho aqui várias funções aqui no meu componente, né? Eu não sei em que contexto que isso está sendo utilizado. Acaba por ser um pouco genérico. Então convém, imagina que eu tinha um outro botão de compra mais global aqui na minha lista. Então convém que eu distinga o componente mais o nome do evento, ok? Então, nesse caso, o nome bom aqui para minha função de evento seria eu dar o nome do componente, que é esse componente aqui, e é aqui dentro o by. Okay? Então, ele fica mais contextualizado, em vez de ter só assim. Okay? E aí, a gente pode tirar isso tudo e chamar aqui item by. Então, agora, olhando aqui só para o nome da função, eu já sei. Ah, isso aqui é o evento de compra do item. Okay? Fica bem mais claro. Tem aqui o item como prefixo. Você que está associado ali ao item, que é o nosso subcomponente. Com isso, eu posso agora percorrer aqui o meu list e encontrar o meu item que está sendo comprado e adicionar aqui nesse outro state. Para isso, a gente faz o seguinte. Eu pego então o meu list e faço então um filter. Nós temos o quê? Aqui nos arrays em JavaScript, nós temos algumas funções, que é, deixa eu ver se eu pego aqui o filter, que nos permite então encontrar aqui um elemento, uma lista de elementos filtrados, né? Filtrar do array vários elementos. Temos o find, que nos permite encontrar um elemento específico a partir aqui de uma condição. Então temos aqui uma série de funções úteis aqui para manipular os arrays. Temos um monte delas, pessoal. Isso aí entrando aos poucos. A gente já viu o map, né? Então é percorrer um array e transformar em outro array, que é bem diferente do for each, né, que a gente falou no outro dia. Então aqui, no meu caso, o for each ele só percorre, ele não retorna nada. O map retorna um array transformado. Então é mais útil aqui no React o map. Entre o filter e o find retorna o valor do primeiro elemento do array que satisfaz a função de teste provida. Okay? Então, eu vou utilizar melhor então o find, que já me retorna quem ele encontra. Então aqui o find. Então tem o meu item, que o item for igual ao meu UID. Então esse item aqui é o item encontrado. Então esse item vai ir para aqui para o list. Eu posso fazer algo assim? O que vocês acham? Não, porque talvez o item seja nulo. Certo. Se acontecer do item ser nulo, assim, nesse caso, assim, eu estou passando o UID de cada item lá para dentro, que está aqui na lista. Se a gente tivesse aqui uma lógica de remover itens tal, podia ter aqui algum bug e causar isso. Nesse caso, não está mesmo sendo esperado que isso aconteça, mas é uma proteção de código a gente fazer aqui uma validação se o item existir, então sim, adiciona no array. Beleza. Mas tem aqui uma situação mais complicadinha,
nós temos aqui um state, ok? E eu estou alterando o array direto, na leitura do meu state, né? Que esse primeiro valor é a minha leitura do state. Se eu colocar aqui no render, vou por aqui um json.stringify, então do meu list buys aqui compras. Então aqui eu tenho compras, um array vazio. Quando eu clicar em comprar, olha só, não está acontecendo nada. Mas, se eu colocar aqui um debugger, o que acontece? Ixi, agora atualizou. O que aconteceu? Vamos atualizar aqui de novo. Okay. Aqui, olha, foi adicionado. Okay. Manda seguir. Okay. Só que aqui não atualizou. Clique em outro. Olha lá. A lista. Caramba. Já está com dois elementos. Adicionou. Temos a couve e temos o tomate. Só que aqui em cima não foi atualizado. Se eu mexer aqui no código, tirar aqui o debugger agora, aí ele já atualizou. Caramba. Estranho, né? O que está acontecendo, pessoal? Eu estou alterando o meu array de leitura diretamente. Okay? Então eu não estou alterando realmente o state. Eu não estou sinalizando para o React, olha, eu mudei o valor. Então me atualiza aí a renderização. Então para isso tem que chamar o set. Se eu não chamar o set, o React não sabe que foi alterada a minha lista. Então adicionei o item, então vamos chamar. Aqui passando o quê? A nova lista, né? Só que aí a gente vai ter outro problema, que a gente falou nos exercícios aí numa aula. Pensa que foi contigo, né, Luciana, que a gente viu isso. Ó, o comportamento é o mesmo. Foi? Então, não resolveu o problema. Então, o que a gente tem que fazer é sinalizar para o React que, olha, eu tenho aqui um novo array com os elementos do array anterior. Então eu estou criando aqui, essa é uma forma mais moderna, que eu evito eu ter que fazer um for, ter um array vazio, depois criar um for para adicionar cada item do array nesse array vazio, que é uma forma, se vocês não lembrarem de fazer assim, se faz com for, né, que é uma forma mais antiga. Mas essa forma aqui nos poupa código a gente já cria direto aqui o novo array. A gente também podia usar o map. O map também seria uma boa aqui nesse caso. Mas assim acaba por ser mais simples ainda, fica bem sucinto. A gente está criando um novo array com todos os itens do array que já existia. Okay? Aí agora, vamos lá atualizar de novo. Se eu comprar, olha, já comprou logo, já atualizou. Compro outro, já adicionou logo. É imediato, ok? E vai adicionando. Então, por que eu vou adicionar no array, que depois eu vou adicionar tudo aqui? Eu não preciso desse push no fundo. Eu posso tirar esse push, adiciono todo o array e acrescento o item. Okay? Nesse novo array que vai ir para a minha alteração do state. Então, sempre que a gente mexe com arrays em state, pessoal, arrays, objetos por aí fora, uma mudança direta na nossa constante de leitura da informação do array, qualquer alteração que a gente faz aqui diretamente nessas constantes, né, porque é uma constante, a gente não pode mudar o valor. Mas no caso de um array ou de um objeto, a gente pode alterar uma chave, alterar um elemento do array e por aí fora. Né? A gente não pode associar um novo array nessa constante. Mas toda alteração que a gente faz escapa aqui ao React o que está acontecendo. Então a gente tem que utilizar aqui o set. Só que o React só vai detectar que é um novo valor se o objeto ou o array for mesmo um novo objeto, um novo array, diferente daquele que já existia. Okay? Então a gente tem que fazer essa criação aqui do novo array sempre, nesse caso. Então beleza, então agora a gente tem aqui a
a nossa lista, as nossas compras aqui sendo adicionadas. Então, a gente pode melhorar aqui um pouco a aparência disso, que é o seguinte. Eu tenho aqui, então, as compras, né? Eu tenho aqui um outro title. Até vou pôr, vou pôr aqui em cima isso. Por aqui. Compras. E aqui, então, a gente faz percorrer aqui o list price, e aqui a gente faz então o nosso map, que é transformar então o nosso item do que foi comprado. Vou fazer com múltiplas linhas aqui mesmo. Aqui, então, a gente vai retornar o quê? Podemos também usar aqui um L e ali. E aqui dentro, então, os LIs com o nome do produto, né? Aqui do item, que é o name. Vou fazer já desconstrução direta para ser mais simples. Então, eu quero aqui o name e o que mais? O price, né? Aqui o preço e o nome. Nome. E aqui, então, o price. Vamos lá ver o que está acontecendo agora. Compras aqui em cima. Comprei, aparece ali o tomate. E o price não foi. Por quê? Couve está indo. Acho que ele está meio maluco. Olha, está bem maluco. Então agora vou ver aqui Ok. Aqui o problema que aconteceu na outra aula de memória. Deixa eu recarregar aqui. Outra coisa que a gente pode fazer ou seja, vai começar a aparecer ali a lista de produtos e com os seus preços associados, já está funcionando. E podíamos também ter aqui um preço total. Daí o preço total, a gente pode adicionar aqui no fim, preço total. Como é que a gente calcula o preço total? De uma forma bem simples. Alguém tem alguma sugestão? Usando aqui uma função de array. Alguém já viu isso do reduce? Deixa eu ver aqui o reduce. Reduce, está aqui. Então, o reduce, ele recebe aqui um valor inicial e depois a gente vai fazendo aqui uma série de operações, que é uma função que recebe dois valores, né? O valor anterior e o valor atual de cada um dos elementos do array, e a gente pode, e depois ele retorna apenas um valor, ou seja, como se fosse um agregado, né? Aqui no caso ele está fazendo aqui uma soma de todos os elementos do array. Bem, aqui a gente pode fazer da seguinte forma. Deve ter iniciado, mas eu vou fazer assim. Então temos aqui o valor atual, o valor anterior, item, ok? E aqui então vai ser valor mais item.price. Vou pôr só valor para ser mais curto. Item.price e começa com 0. Okay? E aqui vou tomar um parênteses. Okay? Então quer dizer que eu vou fazer uma redução, onde eu vou começar com 0, mas vai pegar aqui a contagem do valor, né, do valor total, e vai somando cada preço de cada item. Deixa eu ver se já levantou aqui. Está rodando. Okay.
Então temos aqui o preço total 0. Eu adiciono, já mudou aqui para 2. Adiciono o outro 3 e vai embora, né? A banana, então banana mais 2,5, já deu 5,5 e vai embora. Vou deixar só aqui esse stringify. Exato. Vou colocar aqui, talvez, uma tag p. Aqui o preço total. Tinha que ter feito do outro. Aqui. Beleza, pessoal? Isso aqui é para ter uma ideia de coisas que existem, né? É bacana vocês saberem aqui essas funções de array e aqui a jogada com aqui a compra. O que está acontecendo aqui também? A gente está tendo aqui uma situação que a gente, toda vez que adiciona um produto, né, a gente clica aqui no comprar. Então, a gente clica aqui no comprar, aqui no nosso botão, dispara o evento aqui atrás. Então, adiciona na lista de compras, percorre aqui embaixo e calcula o preço. Só que tem mais coisas acontecendo. Toda vez que a gente está mexendo aqui com a lista, a gente está forçando o React a processar toda a informação também que está aqui embaixo. Entendeu? Então a gente já está entrando aqui numa fase que a gente começa a ter aqui um componente muito denso, okay? Com muita coisa fazendo. A gente devia quebrar isso aqui em mais código. Até pensando aqui atrás, a gente está aqui numa lista, então nós temos aqui a parte de produtos, então as compras elas deviam vir aqui para trás e não aqui para dentro da lista, okay? Para ter as coisas mais bem organizadas. Então aqui no meu produto eu devia ter aqui uma lista de compras, a lista de produtos e a lista de compras aqui é nesse nível. E depois ter uma passagem de eventos aqui desse componente principal de produtos, aqui para minha lista e por aí fora. Okay? Então, esse código não está muito otimizado. Okay? E a gente pode cair numa situação que convinha que a gente utilizasse refs, por exemplo. E isso é um assunto um pouco mais complexo, que não vem aqui ao caso. Mas são situações muito específicas quando a gente começa a aumentar a nossa complexidade de código. E para ter otimização melhor entre componentes, a gente tem que usar aqui a lógica de refs, que é aproveitar aqui os elementos, os componentes, aliás, aproveitar aqui os componentes que já estão renderizados para evitar novas renderizações pelo React, ok? Então é um tuning aqui bastante mais avançado. Mas antes de mais, é preciso entender bem essas lógicas de trabalhar com array, de trabalhar com objetos, ou seja, mexer muito bem aqui com state, mexer muito bem aqui com essa questão dos eventos, okay? E por aí vai. É a componentização, claro, a estrutura de código aqui da componentização. Agora a gente podia também ter que, se eu comprar 2 tomates, o que me acontece? Adiciona outro tomate aqui embaixo, né? Então podíamos colocar também a lógica se ele já existe, não adicionar 2 vezes, ou ter aqui um contador também de quantos tomates estão comprando e multiplicar depois aqui no valor e tal. Dá para fazer diversas otimizações. Okay? Mas no fundo é isso. Okay? Essa parte aqui dos eventos, especialmente, mas aqui essa questão dos arrays também, se alguém tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, alguma coisa que não entendeu bem, aproveita. Podia explicar de novo essa função do reduce? Certo. Deixa eu tentar aqui fazer ela de um outro jeito. Essa aqui já é com elemento de item. Eu vou fazer aqui no terminal, na console. Mais fácil. Então é assim. Vamos supor que eu tenho aqui um array.
Vou por aqui array. Então, o meu array vai ter elementos de 1, 2, 3, 4. Eu quero somar tudo. Então, array.reduce. E aí, eu tenho que definir duas coisas. Uma que é a função. Espera que isso aqui está muito pequeno, né? Uma que é a função. E a outra que é o meu valor inicial. Bem, o meu valor inicial numa soma vai ser zero. Já a minha função vai ter dois parâmetros. Um que é o meu valor da soma, né? a minha soma, o somador, o total, total. Okay? E outro que vai ser o elemento do array. Então, eu vou retornar o quê? O meu total, que vai sendo somando, que vai ser somado, que no caso, inicialmente vai ser zero, e depois, ou seja, se eu executar o reduce assim, ele vai ser zero, porque ele iniciou com zero, ele percorre cada um dos elementos do array chamando essa função, passando o valor de soma e mais cada elemento. Como eu nunca estou somando, está sempre zero. Mas se agora eu somar com o meu elemento do array, né, aí sim eu já obtenho o valor 10, que é a soma de todos os itens do meu array. Agora, o que acontece se, em vez de eu ter uma sequência numérica, eu tenho um objeto? Por exemplo, sei lá, nome, tomate, vamos usar a mesma lógica. E aqui valor, o preço, né? Okay. Então temos um. Vamos indentar assim. Temos outro, que é o preço 2, por exemplo. Que é a couve. Aí a gente vai ter também outro e outro. Então temos a couve, temos o alface e temos o cenoura. Ih, pessoal, me ferrei. Merda. Ah, olha que legal, deu certo. Ctrl Z funciona. Okay. Essa é boa, vou saber isso. Okay. Então agora eu tenho um array com uma série de objetos. O que acontece agora com o meu reduce? Olha só o que aconteceu. Então ele fez aqui uma soma de string. Ele foi concatenando, ele transformou aqui o objeto, somando um objeto com um inteiro, ele preferiu construir uma string. Legal, a gente pode mexer com string. Olha só que legal. A gente pode então ter aqui o meu total e o meu elemento.nome. E agora eu tenho de repente todos os nomes de produtos aqui agregados. Então a gente pode até pôr aqui um separador. Tem aqui uma vírgula. Temos aqui todos os elementos. Se eu quero somar o preço, então eu mudo. Eu inicio com o valor zero. Aliás, deixa eu fazer outro exemplo antes, que eu lembrei aqui agora. Que é produtos. Okay? Então repara, o meu texto começa com produtos e depois vai entrando o nome de cada um dos elementos. Se eu quero uma contagem, uma contabilização de preço, então agora eu mudo aqui para price, preço, aliás, ficou como preço. Então, o meu total vai ser um número, então não faz sentido eu somar aqui a string, senão eu vou ter isso, né? Vou ter cada preço separado por vírgula, que basta eu ter durante a soma uma string no meio, tudo é convertido para string. Então, quero só números, e aqui então eu tenho meu preço total. Ficou claro, Gabriel? Ficou.
O Reduce é uma mão na roda, meu. A gente pode fazer muita coisa com ele. Daqui, pegando aqui o jeito como é que ele funciona, é mais esse truque aqui de como inicializa ele, entendeu? Eu muitas vezes esqueço, porque quase toda vez que eu tenho que usar ele em JavaScript, eu tenho que olhar para a documentação, porque em outras linguagens isso aqui é um pouco diferente. Então não é sempre assim. O Reduce acaba porque é padrão. A gente tem nos arrays e listas, né? Nas diversas linguagens, a gente acaba por ter aqui essas funções acabam por ser muito padrão hoje em dia e nas diversas linguagens, ok? Sort, Reduce, Find, o Map também. Isso tudo acaba por ser muito usado por aí. Então, o Flat também, que o Flat é um pouco mais complexo. E for each, claro, for each também é muito usado. Que isso vem, pessoal, de uma moda que começou a entrar aqui há uns anos, que é trazer um estilo mais funcional para a programação. Entendeu? E é útil isso, porque isso poupa muita linha de código, né? A gente, para fazer isso de outra forma, a gente teria que fazer um for, ter uma variável que está guardando o total, e aí leva aqui logo umas 4, 5 linhas de código para fazer essa operação. E assim, só com uma linhazinha de código a gente mata isso. E fica o assunto resolvido. Hum, Mais coisas. Pessoal, se não tem dúvidas aqui sobre eventos e que é o nosso tema principal, depois a gente vai ter aqui a atividade para praticar, né? E aí vamos pôr aqui a mão na massa. E aí vai dar para recapitular aqui um pouco também. E bati aqui na password, que não está memorizado. Deixa eu pegar ela aqui, um instantinho. Ok. Também daquilo. Olha, afinal está memorizado. Oxe, beleza. Então, assim, aqui no Pluar eu queria explicar só uma coisinha que não foi explicada ainda, que é a questão da funcionalidade. Ok? Essa parte da funcionalidade, aqui da listagem, os banners, a gente falou aqui do conteúdo na última aula, né? Como a gente adiciona um conteúdo com um tipo customizado. Boa tarde, Wallace. E, e hoje eu queria falar então aqui da funcionalidade que é algo mais à medida, como a gente integra um componente nosso aqui no Pluar, é completamente novo. Então, para isso, a gente tem aqui no Pluar, vamos fechar aqui essa faixa aqui dos eventos, já foi, e vamos aqui então para os componentes. Então, os componentes do Pluar estão aqui nessa pastinha componentes, né, que são os componentes base dele, que servem para a construção dos elementos das páginas, né? Então, quando a gente navega aqui no principal, a gente tem aqui um banner, que é o estandarte, é o banner aqui no código, que é o estandarte aqui no back-office, né? Que é esse cara aqui, tem essa imagem, então essa imagem. E a gente brincou aqui na última aula com conteúdo com tipo customizado. Com essa lógica do tipo, a gente tem aqui uma funcionalidade é, que também funciona com tipos. Ou seja, se eu vier aqui na funcionalidade, eu tenho aqui esses tipos. Eu posso adicionar aqui uma nova funcionalidade, um novo item, que então vai ser, por exemplo, o que? Minha lista de produtos. Fazer assim, lista de produtos. Okay? Então, por aqui produtos só. Então, por lista. Lista produtos. Okay? Quando eu adiciono aqui esse código, agora para esse código funcionar, esse código de base de dados, funcionar no meu código de front-end, eu vou ter que associá-lo aqui em algum lugar, né? Então, eu vou associar ele aqui no Common no Builder. Okay? A gente falou disso aqui na última aula, como as props do back-office são passadas aqui no front-end. Mas a gente tem aqui esse if aqui, se uma section, né? Uma section é cada item de menu que a gente tem aqui no fundo. A gente tem aqui o conteúdo, estandarte, listagem e vai embora. E temos aqui então a funcionalidade. Então está aqui os diversos ifs. Banner, que é o estandarte, content, conteúdo, listagem e aqui as funcionalidades.
Então, de acordo com o tipo da funcionalidade, eu carrego o meu componente customizado em React. Para isso, eu vou criar aqui então o meu componente, que vai ser lista produtos. Aí vamos aproveitar o código que a gente já fez, né? Vamos pegar aqui esse código. Vamos pegar aqui esse cara, não é aqui, né? É aqui, eu vou pegar já da lista aqui dentro, que ele tinha aquela contagem que a gente fez. Exato, esse aqui é melhor. Então vamos copiar isso tudo aqui. Vou fazer aqui um esquema para simplificar aqui o nosso trabalho. Aliás, eu posso colar tudo, vai dar bom. Então, eu vou criar aqui o meu index. Colo aqui. Então, lista produtos. Okay? Ponto e vírgula. Tem esse lista produtos. Vem aqui de cima. Aqui a gente está importando o item aqui de baixo. Então, o item não existe. Deixa eu copiar o item, então, daqui para aqui, para a nossa funcionalidade. Okay? Já veio. Olha, com sorte, isso aqui vai funcionar logo de primeira. Pá, acho que tem tudo para funcionar logo de cara. Então, copiei das páginas, né, que nós temos aqui uma página. Agora, estamos criando aqui um elemento aqui de funcionalidade. Bem, já está o componente criado. Falta agora eu registrar ele no meu builder, no construtor de páginas aqui do Cloar. Então, o que eu tenho que fazer é só criar aqui um novo else if dentro aqui das funcionalidades, que vai ser, então, qual foi o código que a gente deu aqui na base de dados? Foi o lista produtos. Lista produtos. Então, coloco aqui meu lista produto. Então, esse lista produto vai ser quem? Vai ser aqui lista produtos. Eu já encontro aqui o caminho. Beleza? Deve ter adicionado aqui em cima no import. Tá bom, nessa ordem. Então, está aqui adicionado. E repara que ele passa como props esse item aqui, né? Que esse item ele vai ter como props todos os dados aqui do back-office. A gente já vê isso. Mas está passando aqui as props do que vem do back-office. Mas para já não é importante. Eu não estou recebendo nenhuma prop aqui. Então a coisa morre. Está perdendo informação. Aqui na funcionalidade agora, basta eu criar aqui um novo item e dizer, olha, eu quero na minha página principal, quero colocar o tipo lista de produtos. Okay? Os nossos produtos. Aqui você encontra os nossos produtos em destaque. Sei lá, alguma coisa assim. Aqui a gente tem a ordem. Podíamos pôr imagem, por aí fora. Aqui a ordem, já não sei que ordem que está lá. Vou pôr 50. Tinha que ver ali na... Algo assim. Então adicionei. Aqui agora, quando eu venho aqui na minha homepage, o que aconteceu? Olha aqui. Já tem agora a minha lista de produtos aqui na homepage, com a lógica de comprar, ali com os eventos, tudo que a gente adicionou, né? Já está aqui no comprar. Ah, mas eu queria também aqui numa outra página, que mais página que a gente tem ainda? Catálogo. Aqui nessa página de catálogo não tem nada, eu quero também pôr aqui nesse catálogo essa lista de produtos. Então, uma nova funcionalidade na página de catálogo, do tipo lista de produtos, aqui na posição 20, deve ser isso. Então, não, aqui é a posição lá embaixo. Os nossos produtos disponíveis. Okay. Os nossos produtos disponíveis com estoque, alguma coisa assim. Coloquei texto diferente. Aqui vai ser 20.
Então, tenho duas listas de produtos, uma está na página principal e outra está na página de catálogo. Vindo aqui, olha, já tem aqui embaixo, no meu catálogo, a minha lista de produtos. Ok? Vem aqui no meu principal, também já tem. Então, com a funcionalidade, a gente pode ter elementos customizados que a gente integra aqui em múltiplas páginas. Ah, tá ali mal formatado, tá indo aqui muito no canto e tal. Então, vamos melhorar aqui o aspecto. Vamos lá adicionar o nosso index. Opa, o que aconteceu aqui? Index.less. Então, aqui a gente tem o nosso lista produtos. A gente tem então aqui uma margem de, sei lá, 0,50 px, assim. E aqui então nosso div, porque um class name. Então, lista produtos. E aqui em cima o nosso import do nosso less, que a gente já viu em outras aulas, né? Import, então ponto barra index.less. Já temos aqui melhorzinho. E aí podemos estilizar aqui e vai embora. O que acontece? Temos as tais props que estão sendo passadas aqui. A gente não está tirando proveito delas. Então, como é que eu sei que props que estão vindo aqui? Bem, eu posso fazer debug aqui no meu item, né? Posso pôr aqui prop, por aqui um debugger. E aí, vamos ver o que vem aqui. Olha, já entrou. Já está aqui no meu... Está grande pra caramba isso. Okay? Já parou aqui na minha lista de produtos. Então, eu venho aqui, por exemplo, e faço prop. Então, repara aqui o seguinte. A gente tem aqui produtos disponíveis. Okay? E aqui o content. Okay? Lista dos nossos produtos disponíveis em estoque. Okay? Ou seja, o que eu carreguei lá nos textos em back-office. Então, já tenho recebendo aqui como próprio. Que é o content e o title. Tem os diversos outros. Então, eu posso tanto vir aqui como adicionar aqui própria, como eu posso explorar aqui um outro componente e ver o que ele está recebendo. Olha, título e conteúdo é o que me chega. Okay? Ah, não, esse aqui tem pouco, eu sei que tem muito mais. Então, deixa eu ver aqui um outro componente que possa ter mais coisas. Aqui também só tem o title, não está aproveitando os outros. Beleza. Então, vamos procurar aqui um outro que tenha mais informações. Aqui, ó, section, type, title, ou seja, aqui tem tudo. Tem aqui até algumas coisas a mais. Tá? Então, eu posso ver ali no debug, extrair as props que eu quero e adicionar ali no meu componente. Okay? Ou consultar aqui outros e ver o que os outros estão usando, que também vai ser algo muito parecido. Então, tem aqui o title e o content, né? Bem, então agora eu posso vir aqui na renderização e colocar aqui, olha, vai ter um título grande, esse aqui com título 1, então vai ter a minha prop de title. E vai ter também aqui o meu content, só que o content vai ser num P, num parágrafo, por exemplo, ou num div, melhor até num div. Porque esse content ele pode ter HTML, okay? Ele tem HTML, e vai acontecer aqui um problema, a gente já resolve. Então está aqui produtos disponíveis e está aqui com tags sendo visível. Então, para o React processar esse conteúdo como HTML, eu tenho que fazer uma situação aqui que é parecida aqui. Deixa eu ver onde é que ele está usando. Olha só. Não está utilizando? Aqui não tem. Devia ser ali no map. Mas tudo bem. Deixa eu pegar aqui do content. Olha, que é esse cara aqui. Ó. Tangero set inner HTML, ok? É esse carinha aqui que eu preciso. Vou copiar até o div todo. Okay? Então, essa é a forma da gente injetar HTML dinâmico aqui
no React, que a gente não deve utilizar, tá bem? No nosso dia a dia. Isso aqui é uma situação específica que temos o conteúdo vindo do back-office, do editor HTML no back-office. Então, para injetar nos nossos divs, utiliza esse mecanismo aqui. Mas dessa forma, agora a gente já tem a coisa mais bonitinha aqui. Eu venho aqui no principal, eu tenho a minha mesma lista com outro título e outro texto. Okay? E a mesma coisa. Mas mudo de página, então a coisa aqui muda. E mais, eu posso vir aqui, tá como? Produtos disponíveis. Só produtos, por exemplo. Todos os nossos produtos. Okay? Quando salvo, ele já está atualizando ali no front-end. A gente vem e já está aqui tudo certinho. Okay? E assim nós temos uma informação dinâmica vindo ali do back-office, que estrutura onde o nosso componente entra aqui na renderização das páginas, né? Então, isso é gerido pelo back-office, onde é que eu vou reaproveitar aqui os meus componentes. E também permite manipular aqui alguma informação. Claro que a gente tem aqui uma lógica de multi-idioma, e aqui a gente teria que também ter os nossos textos com tradução, que daí serve aqui o dicionário, serve para isso. A gente gerir aqui as traduções, que há exemplos disso no rodapé e por aí vai. Aqui no rodapé, penso que tem informação, exemplos do dicionário. Se não for no rodapé, é no header. Mas tem também aqui no contact form. Okay? Aqui no contact form tem aqui o dicionário sendo usado para puxar textos do back-office. Mas a ideia é, a gente foca no nosso desenvolvimento, né, no nosso componente para ele ser o mais dinâmico possível, depois via back-office dá para customizar e encaixar aqui na renderização de páginas, onde é que os nossos componentes entram. E aqui, claro, com a funcionalidade a gente pode fazer o que a gente bem entender. Entendeu? Enquanto que aqui nos outros a gente está um pouco mais limitado à lógica, por exemplo, de banner, lógica de conteúdo e por aí fora, conteúdo simples, né? Texto, imagem, algo assim. Mas aqui na funcionalidade a gente pode fazer coisas bem mais elaboradas. Okay? Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? O que acharam disso? Tranquilo? De boa. De boa? Então, boa. Então depois ver se o pessoal consegue criar aqui um componente. Isso lá tá, se fosse feito à mão, também tinha que estar inserindo aqui a mão em várias páginas e tal, não teria esse dinamismo também com o back-office, né, que facilita aqui bastante a manutenção de um site. Então é isso, pessoal. A gente pode avançar então aqui para nossa atividade e pôr a mão na massa, mas a gente faz em um intervalozinho. Okay? Então, até a próxima. Deixa eu terminar aqui.